Eita, minha câmera tá problema. Eita, professor, então você tá me ouvindo? Pronto, voltei. Voltamos. Deixa eu apresentar aqui onde tinha parado, tá? Eu Tá. acho que o pessoal também já vai voltando. Minha câmera deu um problema, mas eu vou precisar aqui. A Jéssica já entrou. Ah, perfeito. Eu já estava atrás do contato dela para enviar o link. Matheus também. Podemos então retomar, né? Sim, professor. Ok. Vai me avisar, mesmo imaginando. Joia. Então tá. Então a gente estava falando justamente sobre essas possibilidades, né? Do uso do eye tracking como ferramenta de pesquisa, como ferramenta de observação. E aí a gente estava mostrando justamente essa movimentação ocular. E você vê que pelo gráfico de calor, a segunda imagem cria muito mais vínculo entre a pessoa, né, o usuário e o produto do que a outra. A outra cria pontos isolados, né, pontos que não têm nenhum tipo de ligação. Pode passar, Laís. Aqui o uso do eye tracking, né, numa gôndola, né, para você ver onde são os pontos de mais retenção ocular, pode passar. Aqui um outro uso, né, o uso no site, então no digital, inclusive, acontece muito dessa forma, né? O lugar nobre da visualização é no canto superior esquerdo, pode passar. E aí uma outra possibilidade é justamente o uso de entrevistas, né, ou de levantamentos, que é o uso mais comum, né? Fazer um levantamento, um questionário, uma pesquisa, tentando conseguir informações. Aí você vai usar um grande número de consumidores, né? Aí vai ser uma pesquisa quantitativa, pode passar. Esse trabalho pode ser feito de forma pessoal, por telefone, pela internet, pelo correio. Então, hoje a gente tem muita facilidade, né? A pesquisa que eu apresentei hoje à tarde, ela foi toda trabalhada pelo WhatsApp com o uso de um Google Forms, facilita muito o trabalho de pesquisa. Pode passar, Laís. Grupo de foco, eu acho que para o turismo de experiência funciona muito bem, porque você pode pegar um grupo de 8 ou de 12 pessoas e fazer uma discussão conduzida por um moderador, e aí, a partir desse processo, você vai conseguir coletar as informações de uma forma muito direta, né, de uma forma muito personalizada. Pode passar. A experimentação, que no turismo de experiência funciona muito bem,
com as degustações, né, com os testes de sabor. Então, isso realmente é algo que a gente pode fazer de uma forma muito intensa, né? Ou seja, lá na fazenda, todo o trabalho de degustação que a gente faz, todas as provas, todos os pratos, né? A gente depois coleta as informações, né? Coleta as percepções do turista, para justamente tentando melhorar, tentando ajustar. Pode passar. Essa experimentação ela pode ser feita tanto no laboratório, né, como no ponto de venda, como em um campo, que é o nosso caso, né? A gente faz exatamente dentro da própria propriedade. Pode passar. Pesquisa de consumo vai examinar como que a pessoa compra e como que utiliza o produto. Aí a gente tem outras ferramentas, as ferramentas etnográficas, né, que vão entender as questões de valor, de cultura, que estão influenciando, né, o uso de produtos e o uso de comportamentos. Então, por exemplo, agora, aqui no Nordeste, que a gente tem o São João se aproximando, né, logo depois do Carnaval, a gente já começa a pensar em São João, né? Então, a gente já pensa no amendoim, a gente já pensa no milho, a gente já pensa em plantar o milho, né, Matheus? O plantio do milho foi agora, né? Dia 19 de março a gente tem que plantar o milho, porque é o dia de São José, né? Então, para comer milho no São João, a gente tem que plantar o milho no dia de São José, que é o tempo de produção. Então, a gente já vai analisar todas essas questões, né? Questões associadas à cultura, questões associadas inclusive, ao saber popular. Pode passar. E aí, eu gosto sempre de falar sobre a pesquisa na era digital, né? Porque o digital oferece para a gente uma infinidade de possibilidades, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, o tráfego pago é uma possibilidade absurda da gente alcançar outros mercados que a gente ainda não consegue chegar, né? Ou como a gente chama tecnicamente, como a gente fala no popular, furar a bolha, né? Então, por exemplo, agora, nesse momento, lá no nosso empreendimento, a gente está fazendo um trabalho para furar a bolha do pessoal vegano e dos vegetarianos, né? Porque a gente entende que esse é um público que é muito interessante para o nosso tipo de produto. Então, o que que a gente tem, né, dentro da pesquisa na era digital e para onde a gente vai? Pode passar, Laís. O que a gente tem é a chamada netnografia, né? São as pesquisas de comportamento dentro da internet. Então, eu tenho pesquisado muito sobre isso, né? Eu dou aula de inteligência artificial na faculdade, eu dou aula de pesquisa de mercado. Então, assim, esse é o meu ambiente de trabalho e meu ambiente de pesquisa todos os dias. Então, a partir dessas pesquisas, a gente pode começar a fazer a prototipagem, ok? Vamos seguir, Laís, por favor. Normalmente, antes da gente prototipar, né, o primeiro passo da prototipagem é a gente criar o que a gente chama de MVP, né, que é uma sigla em inglês, né, de mínimo produto viável, né, o produto mínimo viável. É uma versão simples do produto final, certo? Então, se você vai implantar o turismo de experiência na sua propriedade, você não precisa já implantar com tudo pronto, tá? Você implanta com o mínimo possível para você poder rodar, ok? Então, Matheus, por exemplo, se você foi lá na fazenda em maio do ano passado, né? Aliás, você foi do primeiro grupo que a gente abriu oficialmente as visitas do turismo de experiência naquele dia que você esteve lá conosco, tá? Foi no dia 3 de maio do ano passado. Eu sei porque foi Isso, no eu dia fui do no meu aniversário, lançamento. né? Eu sei porque foi no dia do meu aniversário. Diga, Matheus, você falou? Não, tô lembrando que eu fui no lançamento da Cubi Bolo. Exatamente, exatamente. Você foi no dia 3 de maio, né? Então, assim, hoje, se você for novamente lá, você vai ver que já existem outras coisas que a gente implantou, né? Porque aquilo ali foi como se fosse o meu produto mínimo viável, tá? Então, assim, o que é que eu preciso botar aqui para funcionar? Então, agora você já vai ver coisas novas, já vai ver, né, avanços. Porque a partir da implantação, você testa as suas hipóteses e aí você vai vendo o que serve, o que não serve, o que funciona, o que não funciona. Pode passar.
A gente tem um outro conceito, que é o conceito de MVP de baixa fidelidade, que aí seria uma solução bem simples, que não envolve tanta tecnologia, são diferentes da solução final, mas podem validar a demanda do seu produto ou do seu serviço. Eu não concordo muito em a gente usar esse modelo, né? Porque eu acho que pode queimar, às vezes queimar o filme, né? Como a gente chama aqui. Então, talvez seja interessante a gente fazer o MVP normal, né? Sem essa preocupação em baixar tanto a qualidade ou baixar tanta fidelidade, tá? Então, vamos fazer do mínimo, mas, né, vamos fazer bem feito. Pode passar. Então, nesse trabalho, a gente vai fazer entrevista com o cliente, né? A gente vai fazer uma micro pesquisa, a gente pode entender quem é esse cliente, né? Traçar uma história do usuário, né? Pode fazer uma campanha, pode fazer uma campanha de e-mail marketing, pode criar uma landing page, tá? Pode fazer um vídeo educativo para poder, né, mostrar e entender direitinho como é que funciona. Então, a gente tem vários caminhos. Pode passar, Laís. Eu estou acelerando, viu, gente, por causa do horário. E a gente tem a possibilidade de ter um MVP de alta fidelidade, tá? Então, esse aí vai ser muito mais fiel ao seu produto, ao seu serviço, mas também é mais difícil de fazer, né? Ou seja, ele exige mais investimento, exige mais recurso, né? Mais dinheiro, mais energia. E o que pode acontecer? Pode ser que você bote dinheiro e, de repente, o negócio não funciona, né? Eu tive um exemplo disso aí, né? Então, por exemplo, quando eu fiz a prototipagem, eu modelei a estufa de um jeito, usando as estantes feitas com eucalipto, e por ser um ambiente coberto, eu não botei eucalipto tratado, tá? Então, o que aconteceu? O lugar onde eu atendo, que é as estufas, que são as estufas de produção, tem um nível alto de umidade. O que aconteceu? A madeira apodreceu, né? Então, assim, eu deveria ter tido a preocupação, né, de já fazer um negócio pensando nisso, né? Mas, assim, eu sempre criei boi, eu nunca plantei cogumelo, né? Eu nunca cultivei cogumelo, então a gente vai errando, né? Então, é importante a gente ter uma preocupação, né, com esses detalhes. Pode passar, Laís. Bom, aqui está a ficha técnica, tá? Eu coloquei ela maior no próximo slide. Pode passar, Laís. Né? Na verdade, eu fatiei ela, tá? Eu fatiei ela. Então, como é que funciona a ficha técnica? Isso para Matheus vai ser muito importante, né? Cada vez que ele for trabalhar com um produtor que queira fazer, né, o crime de experiência, vai ser legal a gente ir criando essas fichas técnicas, tá? Então, tem lá, começa com o nome do produto, né? Então, vamos lá, vai ter lá banho de abelha e malhadas, tá? Descrição, né? Breve descrição do produto de turismo de experiência, destacando suas características principais e experiências oferecidas aos participantes. Então, o Matheus vai fazer um textinho, né, colocando ali qual é a descrição do produto. O objetivo do produto: explique o que o produto visa alcançar para os participantes, como imersão cultural, contato com a natureza, aprendizado de habilidades específicas, né? Interação com as abelhas. Quem é o público-alvo? Descreva o perfil do público que o produto visa atrair, incluindo faixa etária, interesse, nacionalidade. Isso aí vai ser o que a gente chama de persona. Pode passar. Depois a duração. Indique a duração total do produto, incluindo horas e dias. Então, um exemplo meu, lá na fazenda eu atendo, eu abro para a visita sexta, sábado e domingo. Tá? E eu tenho dois produtos. Eu tenho um produto que a duração é de 3 horas e tenho um produto completo, que é um produto de 6 horas. Então, para cada um, a gente tem uma ficha técnica. Localização. Especifique onde o produto será realizado, incluindo detalhes sobre a região, cidade. Então, você vai detalhar isso aí. Quais são as atividades? Você aqui, nesse campo, você lista as atividades específicas. Facilitadores e guias. Aqui você vai descrever quem faz o quê, tá certo? Então, leitor, recebe o turista, a técnica agrícola mostra o processo de manipulação, né? Aí, pizza faz o trabalho de demonstrar os pratos e por aí vai, né? Cada um é responsável por uma etapa do processo. Pode passar lá. Infraestrutura.
e você vai detalhar qual a infraestrutura disponível durante o produto, incluindo alojamento, transporte, equipamentos necessários. Liste quaisquer equipamentos ou itens pessoais que os participantes precisarão trazer consigo, né? Então, hoje a gente diz lá para o cliente, ó, use sapato fechado, né? Porque de um jeito ou de outro você está no ambiente rural, né? Então você sabe o que você pode encontrar pelo meio do caminho. Procure usar uma calça, né? Para evitar qualquer tipo de contato com ortiga, com sanção, né? Se queimar e tal, ou espinho. Leve protetor solar, leve repelente, né? Se você for caminhar na mata, fazer trilha, né? Leve café ou leve sua garrafinha de água, então a gente tem que listar aqui tudo que vai ser necessário. O preço, aí a gente aqui vai indicar quanto custa cada produto e como é que funciona a política de cancelamento, tá? Então, assim, poxa, o cliente cancelou, né? Normalmente a gente trabalha com uma taxa de 50% na reserva, tá? O cliente, os clientes da gente pediu no sábado já pagaram metade, né? Se eles desistirem, como é que vai funcionar? Eu devolvo ou ele fica com crédito para poder retornar em outra agenda? Então a gente tem que descrever isso, porque precisa ficar claro para a gente e claro para o cliente. Pode passar lá. Restrição de participação. Aqui você vai dizer, né, se existe alguma restrição. Ó, idosos, né, que têm dificuldade de locomoção, tá certo? Pessoas que tenham, sei lá, alergia, no caso a gente, pessoas que são celíacas, né? A gente usa trigo no processo de nutrição do nosso cogumelo, né? Então, celíacos não vão poder consumir nosso cogumelo, tá? E como é que a gente vai reservar? Fornecer instruções claras sobre como os interessados podem reservar no seu lugar. Então, você vai dizer que, no nosso caso, a gente trabalha com reservas pelo WhatsApp. Pode passar. Tá? Então, essa foi a ficha técnica. O outro documento que vocês vão precisar trabalhar é o plano de implementação do produto de turismo de experiência. Pode passar. Tá? Então, esse plano, ele leva em consideração, primeiro, visão geral do produto. Vai descrever o produto, quais são os objetivos, quem é a persona, qual a duração, análise da viabilidade, né? A gente estuda o mercado, análise de corrente, no desenvolvimento de produto, define. Professor, ficou um pouco baixo a sua fala Ficou agora. baixo? A Jéssica levantou, melhorou agora. Jéssica levantou a mão, não sei se é sobre isso. Foi isso, Jéssica? Era isso mesmo, não estava conseguindo ouvir, ficou Nossa. muito baixinho. Tá, então tá. Então, no desenvolvimento de produto, a gente define as experiências, cria roteiro e o itinerário, seleciona os parceiros, vê como é que vai ser o design dos materiais, a infraestrutura, a logística, a reserva, alojamento, contratação de transporte, organização de alimentação, aquisição de equipamentos. Então, a gente vai listar todos esses itens. Pode passar. Ainda no plano de implementação, treinamento dos facilitadores, como é que vai selecionar a equipe, desenvolvimento de habilidades de comunicação, de liderança, as orientações de segurança, como é que vai funcionar marketing, vendas, desenvolvimento de estratégias, promoção, estabelecimento de parcerias, implementação de estratégias. No quesito reservas e atendimento, a gente vai listar a configuração do sistema de reserva, se a gente usar o sistema de reserva, atendimento ao cliente antes, gestão de comentários e avaliações, isso é importante, né, porque são feedbacks, são percepções, execução do produto, preparação, realização de atividades e experiência, gestão de eventuais problemas ou de emergências, né? Isso aí que a gente chama de plano de contingência, tá? Pode ser. Avaliação voltada para a melhoria contínua, né? Nada é tão bom que não possa melhorar. Então, a gente vai coletar esses feedbacks, vai avaliar o desempenho das pessoas que estão envolvidas para fazer os ajustes, análise de rentabilidade, de retorno sobre investimento, implementação de melhorias,
monitoramento e manutenção, né? Todos os equipamentos turísticos precisam de manutenção, monitoramento do desempenho do produto, manutenção da qualidade, adaptação a mudanças de mercado e tendências. Esse ano, por exemplo, a gente teve um verão muito seco, né? Que é uma coisa que é relativamente atípica aqui para a nossa região, né? A nossa região está na área metropolitana de Salvador, a gente está muito próxima do mar, né? E, no entanto, a gente teve umidade relativa do ar muito baixa nesse verão, né? Foi um verão muito seco. Aliás, ainda está muito seco, tá? Então, eu precisei criar alguns recursos para melhorar o nível de umidade dentro da minha estufa, porque eu comecei a ter problema. Então, a gente tem que se adaptar às mudanças, né? Bora, vamos embora, Laís. E, por fim, o plano de divulgação, né, e de comercialização de produtos do turismo de experiência. Pode descer. Então, aqui a gente tem um outro documento, né, que aqui já é voltado para a parte de lançamento, para a parte de divulgação, né? Então, eu vou definir os objetivos, sei lá, pode ser gerar reservas e vendas do produto. Aí eu vou qualificar qual é esse produto. Identificação do produto-alvo e das pessoas. Vou pesquisar e segmentar com base nos dados demográficos, interesses, comportamento de viagem, comportamento de compra, né? Isso aí é marketing puro. Pode passar, Laís. Estratégias de marketing online, né? Ou seja, o que é que eu vou fazer dentro do digital? Eu vou fazer impulsionamento, vou fazer tráfego pago, vou criar conteúdo, vou fechar parceria com influenciador, né? No nosso caso lá, a gente fechou parceria com o influenciador que deu muito certo, né? Mas também a gente fechou parceria com outro influenciador que deu muito errado, né? Então, é importante a gente atentar para essa questão aí. Estratégia de marketing offline, né? Sinalização, se eu vou botar uma placa, né? Como é que eu faço o trabalho de divulgação, se eu vou fazer panfleto, né? Eu vou até depois conversar com o Matheus, eu acho que eu vou fazer uns panfletos para deixar lá na Sapiranga, né? Que é uma reserva que fica na mesma cidade que a gente está localizado, só que na orla, e tem um fluxo turístico muito grande, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer para divulgar o meu serviço offline lá para os turistas que já estão na cidade, né? Então, é uma possibilidade. Pode passar lá. Conteúdo de marketing criativo. Então, eu tenho que criar conteúdo que envolva, né? Isso é básico no turismo. Testemunhos e avaliações também são muito importantes, né? É o que a gente chama tecnicamente de prova social. Utilização de influenciadores, que eu já falei. Promoções e ofertas especiais, a gente cria algumas promoções, alguns pacotes, né, específicos. O grupo que eu vou receber no domingo, por exemplo, é um grupo grande, é um grupo de 20 pessoas. Né? Eu nunca recebi 20 pessoas na fazenda, já recebi 12. Né? Vou receber praticamente o dobro. Mas foi um pacote específico, né? É um grupo de pessoas que vai para uma comemoração, então, né, a gente conseguiu organizar. Pode passar. Uma oferta especial. Relacionamento com o cliente, né? Então, eu vou criar aí um banco de dados, né, com meus clientes, um CRM, tentar dar respostas rápidas, personalizar a comunicação, né, tratar as pessoas pelo nome, isso é uma coisa importante, né, tem a ver, inclusive, com essa coisa do turismo do agro. Definir as parcerias estratégicas, participar de programa de afiliados, né, participar das reuniões de associação, estabelecer parcerias, pode passar. Avaliação do desempenho, né, monitorar regularmente essas métricas de marketing, como é que anda o engajamento, né, como é que anda o alcance dos meus conteúdos, como é que está o tráfego no site, como é que está a minha taxa de conversão, tudo isso eu preciso monitorar, e a gente monitora. Análise do retorno sobre investimento, né, a parte financeira, ajustar as estratégias, e ações de fidelização do cliente, que é muito difícil no turismo de experiência, né, porque, como eu falei, um turista, naturalmente, ele é curioso, ele quer visitar novos lugares, ele até vai voltar, desde que ele tenha uma experiência única e que estimule, né, o retorno. Pode passar, Laís. Acompanhamento do pós-venda, né? Ou seja,
para você depois buscar entender qual é a percepção dessas pessoas em relação à sua experiência e análise do mercado e competitividade. É monitorar o tempo inteiro uma modificação. O mercado é dinâmico, né? Então, assim, hoje não existe ninguém trabalhando com turismo de experiência voltado para o banho de abelhas, por exemplo, em Mata de São João. Eu não conheço, só conheço Malhada. Mas pode ser que amanhã apareça um outro grupo, né? Então, é preciso estar atento para essa dinâmica que rola no mercado. Pode passar. Bom, então aqui eu trouxe, né, uma foto lá da nossa propriedade. Essa é a sede. Ela é uma sede de 1906. Ela está completando 120 anos esse ano, né? A gente vai fazer um evento festivo, né, para comemorar os 120 anos dessa casa, que foi construída por meu bisavô e pela minha bisavó. Pode passar, Matheus? Pode passar, por favor, Laís. Né? Aí a marca, né, do nosso empreendimento, que é Cogumelos Pau d'Arco, pode passar. Né? Esse aí é o chimé de salmão, né? Um chimé que a gente não encontra com muita facilidade aqui no mercado, pelo menos aqui no mercado de Salvador, né? É um cogumelo lindo e muito saboroso. Dizem que ele lembra fruto do mar, camarão, né? Tem gente que sente gosto de lagosta, tanto que a gente faz moqueca, né? Ele harmoniza muito bem com o dendê, né? Então, assim, é o tipo da comida que o baiano gosta, né? A gente gosta muito desse cogumelo. Pode passar, né? Esse é o shimeji branco, né? Que é um bombril, né? Ele tem 1.001 utilidades, né? Ele harmoniza bem com cachaça, harmoniza bem com vinho, né? Cai muito bem nas carnes, nas massas. Então a gente tem muita saída, né? É um dos cogumelos que mais vende. Agora a gente também está produzindo um outro cogumelo que é o Rubitaki, né? Que é um cogumelo delicioso e lindíssimo. Não tem foto dele aqui agora, né? Mas é um cogumelo que está fazendo muito sucesso. Então, gente, pode passar, Laís. Era isso, tá? Eu quero agradecer a vocês pela atenção, né? Pelo cuidado, tá? Eu coloquei aí o arroba do Cogumelo, tá? Quem quiser depois seguir para ver nosso trabalho lá, é Cogumelos Pau d'Arco, certo? O Instagram, o meu é Heitor Marbach. Matheus já me segue, tanto pessoalmente como no Cogumelo, né? Laís vai me seguir, que eu sei que ela... Eu gosto muito de cogumelos, professor. Já estou olhando aqui. Laís vai me seguir e eu tenho certeza que Jéssica, depois a gente vai trocar uma figurinha, até porque eu preciso, Jéssica, que você me mande um alô no WhatsApp para poder eu te mandar os templates, né? Os documentos que a gente usa para prototipar e para validar os produtos do agro de experiência. Tá bom? Obrigadinho. Eu estou às ordens. Eu sou sempre muito acessível, né? Eu sempre respondo rápido, sempre estou online. Quando eu não responder, ou é porque eu estou na roça, ou é porque eu estou dentro da sala de aula. Mas normalmente eu sou muito conectado, respondo rápido, né? E tenho sempre a ideia de que conhecimento é para ser compartilhado, tá? Eu não quero ficar com nada para mim, eu quero compartilhar tudo que eu sei, tá bom? Obrigado e boa noite. Obrigada, professor Heitor. Obrigada, gente, que vem aqui, porque não é fácil você vir estudar, né, essa hora, 7 até as 9. Então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui e agradecer ao professor Heitor pela disponibilidade e pelo tempo, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, senão a gente encerra por aqui. Mas fica à vontade, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa. Não, eu só quero dizer que eu vou procurar sim. A gente já tem umas ideias aqui, viu, professor, dentro da secretaria. Certo. E quero muito sua ajuda. Tem vários produtores com potenciais grandes. A gente tem já um grupo, não sei se você conhece a Janu, que trabalha lá na Chapada. Conheço, sim. Pronto. Tássia está com a gente está tentando os financiamentos aí no Grupo Boticário e tudo mais. Tá. E está faltando bastante orientação assim nessa área, por isso Tá. que... Você está em que cidade, Jéssica? Mata. Tá em Mata também, é? É.
Ah, legal. Não sabia que você era matense, não. Inclusive, Jéssica e Matheus, eu não sei se eu cheguei a comentar, acho que eu cheguei a comentar pelo menos com o Matheus, que a minha primeira turma da imersão dos cogumelos, 75% foi de gente de mata. Teve gente de Embaçaí, teve gente de Água Fria e teve gente da Sapiranga, teve gente da Sede. Foi bem legal, viu? Então, assim, inclusive eu já tô trabalhando com o pessoal de Água Fria, com o produtor de Água Fria. Falei com ele hoje, né? Eu vou fazer uma visita lá para organizar a produção dele. Então, assim, eu acho que Mata de São João tem um potencial muito bacana para a gente ser um polo de produção. Professor? Oi, Matheus. Opa, boa noite, gente. Obrigadão aí, viu? Por tanto conhecimento aí de hoje. Que é isso, obrigado. O que acontece? A gente já está lá fazendo algumas movimentações, né? A gente já identificou algumas possíveis propriedades para estar entrando numa rota turística. E aí, com esse mini curso, com as visitas lá de experiência lá na propriedade do senhor, a gente já indica, já faz essa visita, já entende como é que funciona, entendeu? Para estar trazendo para a sua realidade. É isso aí. Cada turma que for abrindo aí, a gente está sempre indicando para essa galera que vai começar. Tranquilo. Beleza. Tamo junto, meu irmão. No que precisar é só chamar, viu? Valeu. Valeu então, gente. Brigadão, hein? Obrigada, gente. Quem tiver fôlego, ainda está tendo acabando um mini curso. Vou deixar o link aqui, caso alguém tenha fôlego ainda. Viu, gente? Boa noite, viu? Tchau, tchau, hein? Tchau, obrigada. Boa noite.